Bom dia, então, segundo ano. Estávamos vendo, então, a Semana de Arte Moderna, né? A preparação, a pré-Semana de Arte Moderna, as influências, o que aconteceu de modernismo antes da Semana de Arte Moderna. Hoje a gente vai ver o durante e o depois. Então, eu uni os capítulos 13, 14 e 15. Hoje nós encerramos esse conteúdo, tá bem? E lá na frente, esse conteúdo é retomado quando a gente estuda separadamente os pintores modernistas, né? A Tarsila, o Portinari, a Anitta nós vimos bastante, a Anitta Malfatti, vimos a exposição dela, a crítica que teve, vimos também a exposição de um estrangeiro no Brasil em 1913, que foi Lazar Segal, que trouxe o expressionismo para o Brasil, vimos os intelectuais como Mário de Andrade, que teve contato com o Manifesto Futurista, e essas influências que chegam nesse clima propício das vanguardas que acontecem lá fora, mas que não chegavam aqui. A arte brasileira continuava muito ligada ao academicismo, uma arte acadêmica, tradicional. Já citei em várias aulas o que é academicismo, não é? E o século XX, já no final do século XIX, nós vimos as transformações, né? O impressionismo já foi uma grande transformação na arte, né? Tantas modificações nesse final do século XIX e início do século XX, com as vanguardas, que nós já estudamos várias. Então, e o Brasil continuava numa arte bem tradicional, bem acadêmica, não sintonizado em todas essas revoluções que aconteciam no mundo artístico e, de uma maneira geral, em várias áreas, culturais, políticas, econômicas no mundo. E esses intelectuais, esses participantes, esses idealizadores tinham contato com essas tendências. E eles queriam trazer para o Brasil essa modernidade, essa liberdade na arte de escrever, de esculpir, de pintar, de desenhar, né, de fazer projetos de arquitetura que ainda estavam muito tradicional. Então, esse evento foi essa tentativa e nós já vimos na aula passada. Hoje a gente vai ver o bolo, o meio da semana e o pós-semana de arte moderna. Falei também sobre a grande influência de dois artistas, a Anitta Malfatti com suas pinturas e agora a gente ia começando Vitor Brecheret, um grande escultor. Ele vem pequenininho para o Brasil como imigrante, a mãe falece, ele vem com um tio para o Brasil e depois ele se torna brasileiro ao longo de sua carreira aí. Né? Ele é considerado um escultor ítalo-brasileiro. E como ele tem ainda parentes na Itália, ele na sua juventude, ele começa os estudos no Brasil, ele vai para a Itália e volta para o Brasil. E ele volta com uma escultura bem diferente da escultura tradicional. Olha só que bonita essas formas. Madonna Oriental, 1920. É uma obra de antes da semana. A sintetização da forma, não é? Olha só, não tem tantos detalhes. E a expressividade. Você consegue ver por esses gestos aí a coisa da proteção. A mãe que protege o filho, né? A mãe que zela pelo filho, a mãe que ama o filho. E o bebezinho tão aconchegado no seu ventre, no seu coração. Esse manto da Maria, esse manto que significa o abraço de todas as mães. Olha como ele é. Ele economiza em firulas, em muitos detalhes, em voltinhas, né? Ele é bem objetivo na representação da forma, mas isso não significa economia de expressão, isso não significa que essa arte não comunica. Essa é a arte moderna. E assim são os trabalhos de Vitor Brecheret, olha, tocadora de guitarra, né? Guitarra, violão. Vocês olham para essa escultura, vocês percebem que é uma mulher bonita, é uma mulher sensual, o corpo dela é cheio de curvas que vão do cabelo, né? Da maneira, parece que ela tem um cabelo todo organizado, com um coque, né? A onda que o corpo dela faz, junto com a onda do violão, a sensualidade dessas formas, que são formas sintetizadas, né? Não é uma mulher objetivamente esculpida, com olhinho, nariz, a pele, o olhinho, a veia, como nós vimos as esculturas acadêmicas, né? E todos esses tipos de arte, tanto a arte acadêmica, tradicional, quanto a arte moderna, que busca essa liberdade, eu sempre falo para vocês, existe a beleza em todo esse tipo de arte, que é a verdade. De acordo com a época que se vive, é o que se cria, né? Olha essa idem de Vitor Brecheret, né? Vocês podem ver a sintetização na maneira que ele coloca o rosto, né? É um rosto simplificado, mas eu consigo ver a dor dessa mãe, como que chama sempre que eu vejo a Maria segurando o filho morto, né? Na deposição da cruz, é uma pietà.
em italiano, piedade. Sempre que eu vejo Maria segurando o bebezinho, o menino Jesus, criança, é uma Madonna, Madonna em italiano, grande mãe. E é de Vitor Brecheret, uma das esculturas mais monumentais, mais marcantes da história da arte brasileira. Quem visita São Paulo, naquela avenida que você vem do aeroporto, um dos aeroportos de São Paulo, você vê esse monumento das bandeiras, que foi inaugurado, era para ser inaugurado muito tempo antes, sabe por quê? O Vitor Brecheret começou a fazer os desenhos, os projetos, quando ele tinha 26 anos, mas por questões políticas, questões financeiras, é difícil arrumar alguém que banque uma obra dessa. Só 33 anos, olha, ele tinha 26 anos quando fez o projeto, e só 33 anos depois é que essa obra foi concluída. Era para ser inaugurada em 1924, por volta do 4º centenário da cidade de São Paulo, mas ele não estava aguentando mais esperar e terminou um ano antes, em 1953. Significa os bandeirantes abrindo caminho aí no interior do Brasil, desbravando, né? Tentando ver esse país, conhecer esse país, né? É um assunto polêmico hoje com as bandeiras, os bandeirantes, a questão do índio também, que a gente vê tanto isso hoje, né? Sobre o extermínio realmente que aconteceu com populações indígenas, né? E a aculturação, uma cultura que chega sobrepondo a outra, né? Quase anulando a outra cultura. Seria isso? É isso, ético, né? Então, vamos deixar isso para outras discussões, mas vamos voltar nesse tema também. Olha só, 11 metros de altura, 8,4 metros de largura, a extensão dela, essa profundidade, são 43 metros. E são blocos de granito gigantes. Cada blocão que foi feita a escultura aí, gente, pesa 50 toneladas cada um. Aqui embaixo, ó, bem na base, tem um mapa. Foi desenhado por um artista. O pai veio com a comissão artística francesa e depois ele também se embrenha pelo Brasil, desenhando o Brasil, esse Brasil das matas, dos animais, e ele faz um mapa que mostra esses percursos. É um desenho, então, de Tunai, aqui vocês podem ver em relevo, a foto não está muito boa, mostrando os percursos dos bandeirantes no interior do Brasil. Esse é o Monumento das Bandeiras, gigante, quem passa em São Paulo. E as lendas urbanas, que eu não posso deixar de contar para vocês não esquecerem da obra. O povo, né? O povão chama essa escultura de empurra, ou deixa que eu empurro. Né? Não é um desmerecimento a obra do escultor, é uma brincadeira. E o povo brasileiro tem muito disso, né? Eles acham que, parece que os índios estão empurrando a canoa, era esse o objetivo, né? Deixa eu ver, eu não sei se quando eu levanto minha carinha aqui, vocês conseguem ver o final da escultura, mas eu volto lá. Mas eles acham, então o povão acha, né? Quem passa por essa praça há anos, desde a década de 50, acha que ninguém está puxando nada, porque ó, as cordas nem estão esticadas. Quem realmente empurra seria esse último índio aqui que faz força, porque os outros aqui não tem, a gente não tem a sensação que eles estão fazendo força, e nem as cordas que estão puxando a canoa aqui estão esticadas, vez da outra aqui, vocês podem observar, né? Olha só. Então, seria só a última figura que, na verdade, empurra. E isso são os detalhes, né? Isso é o povo com o seu folclore, com essa arte popular dos comentários, de criação, né? O povo brasileiro é muito criativo. Então, para vocês não esquecerem. Bom, programação da Semana de Arte Moderna, 3 dias. Vou falar desses 3 dias, o que aconteceu. Já vimos os antecedentes da semana. No dia, foi uma semana, mas na verdade foram só 3 dias, segunda, quarta e sexta-feira. No dia 13, estava todo mundo, a casa cheia, né? A sociedade paulista convidada, tinha ingresso, você tinha que pagar pelas entradas. E no hall de entrada, nos salões, nos corredores, né, que circundam ali antes de chegar a escadarias e subir o teatro, você tinha as exposições, várias exposições montadas de escultores, de pintores. A Anitta estava, Brecheret estava. E a gente vai ver, então, nesse primeiro dia, uma palestra, uma conferência que foi um pouco confusa, o povo não entendeu bem, pelo escritor Graça Aranha, e o título é A Emoção Estética da Arte Moderna. Tudo foi, de uma maneira geral, calmo nesse primeiro dia, né? A exposição, alguns assessores olharam para alguns comentários, né? Torceram o nariz outras, que são trabalhos de uma estética diferente, nós já comentamos explicando por quê. No dia 15 de fevereiro, a pianista Guiomar Novaes, ela seria a grande atração, né?
Então, ela aproveitou o intervalo de um espetáculo para tocar clássicos consagrados. O povo aplaudiu, né? Mas a atração dessa noite foi a palestra de Menotti Delpit sobre a arte estética. Menotti que apresenta os novos escritores, os novos tempos, e a plateia começou a reagir com miados, com latidos, com grunhidos, com barulhos, né? E isso ficou mais confuso ainda, e às vezes alguns aplaudiam, outros gritavam, quando Ronald de Carvalho lê, então, o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira estava com uma espécie de um problema na voz, pneumonia. E ele não, tuberculose. E ele estava fraco para fazer o poema. Então, foi encarregado aí o colega dele, Ronald Carvalho, para ler esse poema, O Sapo. Eu vou ler o poema daqui a pouquinho, vocês já devem conhecer esse poema pelas aulas de literatura. E acabou numa algazarra geral, a plateia latia, berrava, batia os pés, né? E em algumas bibliografias a gente encontra que os modernistas contrataram alguns estudantes para fazerem realmente essa balbúrdia, para isso ficar como se fosse, entre aspas, uma mídia em cima do evento. Olha, pessoal vaiou, né? Outros acreditam que não, algumas pessoas não gostaram realmente dessa estética, um poema que parecia aos olhos de quem estava ali acostumado com uma literatura tradicional, né, parnasiana, parecia uma afronta, vocês vão ver o poema. Bom, então foi a pior noite, né? Dizem que o diretor do Teatro Municipal teve que apagar a luz logo para que todo esse público saísse, com medo que tivesse até depredação. No dia 17 foi um dia mais tranquilo, teve a apresentação de Vila Lobo, né? O público estava um pouquinho mais reduzido, teve mais respeito, mas o Vila Lobos, ele entrou de casaca e estava com o pé machucado, né? Mas depois que ele fala isso para o público, então ele estava com chinelo e com sapato. Muitas pessoas, a sociedade paulista considerou aquilo uma afronta desrespeitosa, como se ele estivesse fazendo um personagem futurista, ou fazendo um estilo, ou um desrespeito ao público, que naquela ocasião ia impecavelmente vestido ao teatro, né? Mas o maestro explica que não era modismo, ele não estava afrontando, não era um ato de rebeldia, sim, ele estava com o calo muito inflamado. Então, são essas as histórias da semana, e vocês estão vendo os tickets, né? Tipo a apresentação de cada dia, do primeiro dia, vocês estão vendo aqui, ó, do dia 17, do dia 13, né? E aqui vocês estão vendo a charge no jornal, né? As vinhetas, falando dos modernistas, criticando os escritores antigos, falando, por exemplo, Chopin era um tocador de berimbau. Era uma afronta também dos desenhistas de charge, falando sobre essa modernidade que queriam desbancar. Aí vocês têm os integrantes da Semana de Arte, os organizadores, foram muitas pessoas, dentre eles Manuel Bandeira, Mário de Andrade, que eu já falei, Paulo Prado, né? São vários, não vou mostrar cada um deles, não. Bom, a importância, isso aí já começamos a falar, aula passada, né? Ela foi uma renovação, eles queriam combater essa arte tradicional brasileira, achando uma arte que tivesse a personalidade do Brasil. E chamou a atenção dos meios artísticos, né? Aproximando os artistas com essas ideias modernistas. Foram vários grupos que surgiram depois. Precisava dessa união, né? Dessa vertente. E o intercâmbio de ideias também, ampliando vários ramos artísticos e atualizando o Brasil com o mundo, conectando com o mundo. A Semana de Arte, gente, ela vai ter vários desdobramentos, né? Logo depois de 22, a gente vai ver revistas que surgem em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, que traziam essa vibe mais modernista, com textos, com fotos, com ilustrações, mostrando aí uma nova cara da cultura brasileira, antenada com o que acontecia lá de fora, né? Então, são várias revistas, vou falar sobre algumas delas. E alguns movimentos que surgiram, como o movimento Pau Brasil, o movimento depois Verde e Amarelo, também chamado Grupo da Anta, e o movimento antropofágico. Algumas das revistas têm a revista Claxon, que só o designer dela já valia como modernistas, é a apresentação, o desenho da capa, os desenhos da entrecapa, o interior da revista muito bem trabalhado, e a revista antropofágica. Esses movimentos, olha, esse movimento Pau Brasil, ele começa com Oswald de Andrade, quando ele lança um livro com o mesmo nome. E esse Pau Brasil não foi uma madeira de exportação, né, e de exploração dos portugueses no início da colonização do Brasil, né? Usavam o nosso pau-brasil, terminaram com as nossas matas, né, de pau-brasil. É uma árvore que deve ser cuidada hoje
por causa da cor vermelha da casca, que era usado na Europa para tingir a tecidos, né? E a cor vermelha na Europa era considerada um status. Então, o nosso pau-brasil na colonização foi levado em grandes cargas de navios, atravessando esse Atlântico e chegando até Portugal, onde era vendido quase a preço de ouro, porque era muito apreciado a cor vermelha. É uma árvore muito bonita. Muito bem, então, por que movimento pau-brasil? Porque Oswald de Andrade achava que a poesia brasileira deveria ser o nosso produto de exportação. Né? Deveríamos ter uma poesia que tivesse a cara do Brasil, né? Exportando brasilidade para fora. E ele achava, então, que todas as manifestações culturais, tanto da elite quanto do povo, deveriam ser consideradas. Né? E ele queria conciliar a cultura nativa brasileira, a cultura popular brasileira, com a cultura intelectual e tudo o que acontecia. Esse foi o movimento pau-brasil. Só que ele é contra-atacado, tem um ataque a ele pelo movimento chamado de verde-amarelismo, ou verde-amarelo, o chamado Escola da Anta, ou Grupo da Anta, que acusava o movimento pau-brasil de muito estrangeirismo, de muita influência. E esse movimento verde-amarelismo propunha, então, uma arte livre dessas influências europeias. Seria, então, uma reação ao movimento pau-brasil. E os intelectuais ligados ao movimento verde-amarelo, Escola da Anta, dentre outros, Menotti Delpitia, Cassiano Ricardo. Então, eles achavam que o pau-brasil estava moderno demais, tinha muita coisa de Europa, muita coisa lá de fora. Então, eles queriam uma retomada a uma arte que fosse como se isso fosse possível, né, gente? Uma arte puramente brasileira, como se naquela época, já com jornais, o rádio, né, a gente não tivesse influência do que vinha de fora, né, os livros, né, é impossível. E em 28, então, Movimento Pau-Brasil, 1924, verde-amarelismo, a gente vai ver uma reação a esse movimento, né, do Pau-Brasil. E em 1928, com a feitura do quadro que eu vou mostrar, a Bapuru, a Oswald de Andrade, Tarsila e um grande amigo deles, também intelectual, chamado Raul Bopp, eles então inauguram e fundam um movimento chamado Movimento Antropofágico. Tinha uma revista chamada Antropofágica. E esse movimento, ele fazia uma síntese, ele queria digerir tudo que vinha de fora, tudo que é de dentro do Brasil, fazer uma digestão, né? Fazer uma reflexão disso e voltar com uma arte, transformar numa arte que realmente tivesse a identidade brasileira. Então, esses são os posicionamentos, e eu acredito que em literatura vocês já devam ter olhado esses movimentos, né? As revistas, olha, Claxon foi criada no ano de 22 em São Paulo, olha o designer dela, né? Como ela está ligada com todas as vanguardas, o futurismo, o construtivismo, não é? Nós lembramos das vanguardas construtivistas, essa programação visual, essa programação gráfica, as cores. Outras revistas, olha, em Belo Horizonte, 1925, Belo Horizonte, Minha Terra, tem A Revista, era o título dela, também nessa pegada modernista. Em São Paulo, a gente tem Terra Roxa e Outras Terras, também de 1927, 1920. Então, tudo isso pós-semana. Em 1928, essa revista antropofágica e o movimento antropofágico que eu já expliquei. Outras nós vamos ver, a revista Estética de 1924 no Rio. Vamos ver alguns intelectuais, alguns artistas participantes da semana, integrantes da semana e continuaram com influência, né, modernistas na cultura brasileira pós-semana de artes, né? Oswald de Andrade, eu citei na aula passada quando eu falei da peça O Rei da Vela, falei que já montei essa peça, contei partes dessa peça para vocês podem ver na aula anterior aí. E eu trouxe para vocês um poema de Oswald de Andrade, Brasil, com B minúsculo, não foi eu que digitei errado, não. Vamos ver um pedacinho da irreverência, da crítica e dessa visão que ele tem do Brasil como um todo, como mistura das raças, né? E essa visão positiva, que somos essa mistura do negro, do branco, do europeu, do índio. Vamos ver um pouquinho aqui, só que ele, ironicamente, parece brincadeira. Talvez a primeira vez que eu leio o poema, vocês vão falar, não entendi nada, tá meio esquisito, mas é um poema muito perfeito. Olha só, Brasil. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou a linguagem do povo, para o Guarani da Mata Virgem: sois cristão? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Teterê, tetê, quis aquecer. O índio respondeu: eu não sou cristão, né? Bom, lá longe a onça resmungava:
uá, Negro, zonzo, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu: sim, pelas graças de Deus. Canhembabá, canhembabá, cum, e fizeram um carnaval. Observem que ele fala do índio, que não se submeteu à escravidão, né? Era difícil os índios se portarem com relação ao trabalho que os portugueses queriam. Os índios, eles tinham essa vida livre, tanto é que para a mão de obra foram buscar depois, quando precisava realmente dos escravos, né? E foi aquele massacre que vocês já viram de cultura, de identidade, né? E muito triste essa parte da história. Mas aqui Oswald de Andrade vê com irreverência. Quando o português fala, o Zé Pereira, né? Perguntou, vocês viram aí para o Guarani, sois cristão? Não, eu sou bravo, né? Eu sou livre, olha só, eu sou filho da morte, eu acredito nos meus deuses, né? Foi difícil essa catequização, né? Quase impossível. Mas aí a onça, mostrando aqui essa realidade do Brasil, esse Brasil gigante de litoral interior, resmungou. O negro zonzo saído da fornalha, o negro zonzo do trabalho, a fornalha. O que é a fornalha? Onde eram feitos os trabalhos, a queima da cana, né? O negro foi muito usado nas fazendas da cana-de-açúcar, né? E em vários outros trabalhos também, na Casa Grande, etc. Então, ele sai 11 e fala, sim, pela graça de Deus. A submissão, na verdade, porque eles foram obrigados, eles eram escravizados, acorrentados, né? E tanto é que alguns fugiram e fizeram os quilombos, né? Que foi uma ideia revolucionária dentro dessa cultura. Aí, no final, ele fala, e fizeram um carnaval. O carnaval é essa mistura, o Brasil é essa mistura, né? Esse amálgama de tudo, todas essas influências e essa genialidade do povo brasileiro irreverente, né? Uma cultura colorida. Então é isso. Esse é um poema de Oswald de Andrade. Mário de Andrade, também um grande escritor. E uma das obras, são várias, né? Eu acredito que talvez em literatura, o professor, vocês já tenham visto trechos, e tem o filme, essa obra depois virou filme, que é Macunaíma, né? Trouxe um trechinho aqui, olha, no fundo do Mato Virgem, nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo da Uraricoreia, que a Índia Tapaumas pariu uma criança feia. Essa criança é que se chamava Macunaíma. Ele fala, depois Macunaíma nasce da Índia, ele nasce preto. E depois ele passa por um processo que vocês vão ver lá, depois leiam a obra, que ele se torna branco. E Mário de Andrade vai falando sobre a sociedade brasileira, sobre nossas raízes. E Macunaíma foi para o cinema na década de 60. Olha, a direção desse filme foi Joaquim Pedro de Andrade, autor, né, Mário. E tinha grandes pessoas no elenco, como Grande Otelo, Dina Spati, Milton Gonçalves, ainda vivo, Paulo José, em música composta de Vila Lobos, Jardim Macalé, Silvio Caldas. Eu trouxe o cartaz para vocês verem aqui do filme, a Irreverência, né? E aqui as cenas, olha, Grande Otelo já nascia adulto, chupando aí um bico, uma chupeta. Né? Aqui vocês estão vendo ele, um nenenzinho, né? E ele sai depois de uma aventura. Eles têm que sair de casa e a gente vai ver o encontro dele com trabalhadores, com o povo brasileiro, com a cidade. Recomendo, vocês podem assistir esse filme pelo YouTube, né? E seria até um trabalho interessante de a gente marcar para a gente assistir junto e a gente comentar. Bom, e outros trabalhos, não vou comentar todos por causa do nosso tempo, vocês podem pesquisar Menotti Del Pitta, né? Bom, olha, só esse iniciozinho aí. A beleza das cores te devasta, como o sol que fascina, mas te cega, né? A beleza, às vezes, ela pode ser tão grande que você fica cego, como o sol. Quando você olha, você fica fascinado pelo sol. E por aí vai, essa maneira diferente de escrever. Vila Lobos, eu vou prometer, não nessa aula, mas vou trazer trechos de composições de Vila Lobos, né? Ele tem composições geniais, eu contei para vocês do pé, né? Que ele foi na último dia lá com um pé de chinelo e um pé de sapato, e o público achou aquilo uma afronta, mas não era, ele disse, eles estavam com o calo inflamado, somente isso. Uma música genial, gente, ele mistura. Por exemplo, ele tem as Baquianas, que ele faz uma referência a diversas composições de Bach
a um estilo bem brasileiro, transformando, né, em cantilenas, em sonoridades que lembram o nosso Brasil. Por exemplo, a gente tem uma baquiana número 2 que se chama Trenzinho Caipira. Para mim, é uma das minhas preferidas. Você tem a sensação de uma viagem, daquele trenzinho que tanto foi usado no interior do Brasil, que parava nas estações, levando povo, levando produtos, trazendo e levando coisas e pessoas. Então, parece uma locomotiva andando, apitando. É maravilhoso. Nós vamos ouvir um trechinho da baquiana número 2, né? Então, é um trabalho genial você misturar, olha só, música de bar com versões, com adaptações. A influência da música de bar não quer dizer que ele pegou a música de bar, ele pega influências das composições de bar, mas as composições são todas de Villa-Lobos, né? Deveria ter mais tempo para a gente ouvir essas músicas. Manuel Bandeira, na literatura, e eu trouxe para você aqui o Sapo, né? Que o colega dele que teve que ler, porque ele não estava bem. Vamos ver um pedacinho desse poema, né? Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos, os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. Olha só, é o barulho, quem tem fazenda, quem mora aí perto tem um jardim na sua casa, ou quem vê alguns sapos, o barulho do sapo à noite, né? Somente o sapo boi é isso. Não foi. A própria organização do poema. O sapo tanoeiro parnasiano, ele já vai criticando, olha, os parnasianos. Diz, meu cancioneiro é bem martelado, porque a poesia parnasiana, ela é bem ritmada, né? Não tem essas fugas que a gente está vendo aqui. Longe dessa gritaria, lá longe, lá onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário, é que soluça tus, né? Trânsito de fio, sapo cururu, na beira do rio. Uma parte muito interessante do poema. Ele faz uma crítica aos parnasianos e essa estética revolucionária. O povo nem se conseguia ouvir a voz, né, durante a execução do poema, que o povo latia, vaiava, imitava os sapos, né? De Cavalcante, também foi um artista participante, ele fez o catálogo da semana e ele é um dos pintores brasileiros que mostra o povo brasileiro, sobretudo as mulheres brasileiras, as nossas negras, as nossas mulatas, né? Com essa beleza de cores, olha só, mulher brasileira. Então, e eram temas que a gente não via, o povo brasileiro, a cor do Brasil, as bandeirinhas, e temas adaptados nessas estéticas modernistas. Muito bem. E aí, nós, de uma maneira geral, né, nas artes plásticas, participantes da Semana de Arte. Anita Malfatti, de Cavalcante, Inácio da Costa Ferreira, John Graça, Oswaldo Guilde, que era um gravurista, Vitor Brecheret, escultor, Idelgarde Veloso. Então, a gente vai ver esses artistas. Alguns tiveram mais projeção, outros continuaram com o seu trabalho, mas a gente não vê falar muito das obras, né, desses artistas. Mas a gente vai retomar isso aí. Muito bem. Na literatura, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Sérgio Millier, Plínio Salgado, Menotti Delpitia, dentre outros, né? Ribeiro Couto. Na música a gente teve, né, participou Heitor Villa-Lobo, Guiomar Novaes, Frutuoso Viana, Hernani Braga. Na arquitetura, tínhamos também arquitetos participando da semana, Antônio Garcia Moya, Giorgio Preisenbel, Eugênia Álvaro Moreira, era uma atriz e diretora. Então, foram várias as reações foram conservadoras, né? Boa parte da mídia reagiu de forma conservadora, mas alguns, por exemplo, alguns jornais como o Correio Paulistano apoiou o lançamento, né, da semana, suas propostas e acolheu esse movimento, né? Muito bem, aí eu trouxe para vocês a ruptura, um fechamento, né, que era um paralelo essa semana do academicismo e o modernismo. Não foi uma unanimidade nacional, né? Ficou restrita aos grandes centros, São Paulo, a princípio, depois Rio, BH, né? Não foi uma coisa que aconteceu no Brasil inteiro, mas a partir dali a gente vê novos olhares, né? Foi uma verdadeira revolução. E os movimentos que eu já falei, não vou repetir, os movimentos como o Manifesto Pau Brasil, já falei para vocês, o outro que fazia uma crítica ao pau-brasil, que foi o verde-amarelismo, achavam que os pau-brasils tinham muita influência estrangeira, tanto é que o símbolo do movimento verde-amarelo era uma anta, né? A nossa anta. E o movimento antropofágico, criado por Oswald,
A Tarsila não participa, a pintora Tarsila, a gente vai ver da Semana de Arte Moderna. Ela não participa da semana. Ela estava fazendo um curso na França e ela só chega, parece que 4 meses depois, em julho, ela retorna ao Brasil, mas durante a semana ela era amiga da Anita Malfatti. A Anita escreve uma carta para ela contando o que está acontecendo. E quando ela chega ao Brasil, ela tem contato com os modernistas e se casa com um deles. Ela se torna, então, esposa de Oswald de Andrade. E aqui vocês estão vendo alguns trabalhos da grande Tarsila do Amaral, olha. Vocês podem ver que tem influência do expressionismo, do fauvismo, né? Ela é do futurismo, do surrealismo. E o grande quadro dela, Abapuru, de 1928, né? Uma figura que tem a cabeça pequenininha, as mãos e os pés grandes. Ela faz uma reverência ao povo brasileiro, do trabalho braçal, que ainda era primordial e dominava, né? Poucas pessoas tinham acesso à escola, ao trabalho intelectual. Então, o povo brasileiro é representado com esse pensar pequeno, por essa figura gigantesca de braços e pernas, mas de cabeça pequena. A paisagem brasileira, no fundo de tudo, né? O sol, o mandacaru, a folha de bananeira, as lendas indígenas, como o ovo da urutu. Então, esses são os trabalhos da grande Tarsila do Amaral. E ela tem ligação com Oswald de Andrade no Manifesto Antropofágico, que originado, né, esse movimento chamado antropofagia. Antropofagia, o que é antropófago? É o índio que comia o outro índio, o canibal. Então, eles queriam comer a cultura brasileira, nacional, a cultura popular brasileira, junto com todas essas manifestações internas, digerir e voltar com uma arte que realmente tivesse a cara do Brasil. Bom, Abapuru, né? Abapuru, também, o próprio nome significa homem que come homem, antropófago, um quadro de 1928. Felizmente, esse quadro não está no Brasil, está na Argentina, né? E o Brasil tenta resgatar esse quadro. Está em Buenos Aires, no Museu de Buenos Aires, é um quadro representativo, talvez um dos quadros mais representativos no modernismo brasileiro. Muito bem, artistas que foram influenciados, a Tarsila, Cícero Dias, Bruno Geórgio. A Tarsila não participa da semana, como eu disse, né? A Anita, amiga dela, sim, mas ela é uma das grandes pintoras modernistas. Trago um pouquinho sobre a vida dela. Nasceu em 1886, falecimento em 1973. Ela nasce no interior de São Paulo e falece na capital. Estuda muito depois dela adulta, né, já mocinha, ela vai estudar em Paris. Ela era muito rica, filha do barão do café. O pai era fazendeiro, o avô tinha uma grande fazenda de café. Então, ela era muito rica, ela tinha essa facilidade de ir e de voltar. E ela participou de várias exposições também fora do Brasil, e ela traz influências do que estava acontecendo lá fora para a arte dela. Olha aí, aqui vocês estão vendo ela linda, Tarsila, e um autorretrato com mantô vermelho, né? Bom, as características, pode ver que as vanguardas estão embutidas sobre a cor, sobre a organização formal, a maneira que é representada a figura humana. E eu trago um pouquinho aí de curiosidades e um pouco da biografia dela, que eu não vou falar agora, porque a gente vai voltar nela, né? E ela tem 3 fases na pintura dela. Uma fase chamada Pau-Brasil, uma fase na pintura antropofágica e uma fase social. Da fase Pau-Brasil, ela vai viajar pelo interior do Brasil, então ela começa a mostrar de uma maneira bem ligada a formas geométricas o interior do Brasil. E ela diz que foi a primeira pintora a usar as cores verdadeiramente brasileiras, que eram consideradas cores caipiras, né? Como o azul, o rosa, o amarelo vivo, o verde. Os professores tradicionais da arte acadêmica falaram que essas cores eram muito caipiras, mas a Tarsila faz questão de usar as cores que aparecem no tecido chamado chita do interior do Brasil, que é o tecido usado principalmente para vestido das moças, né? A fase antropofágica se inicia a partir de 28 com o Abapuru, está muito ligado ao surrealismo, as figuras deformadas, as cores fortes. E a fase social começa em 33, a partir de 33, quando ela faz uma viagem na União Soviética. Ela vem com várias ideias com relação principalmente ao socialismo. E ela, então, faz um trabalho que mostra as pessoas mais pobres, é aquela pintura dos trabalhadores brasileiros, né? Dos agricultores. Nós vamos voltar a ver Tarsila especificamente, tá? Muito bem. E eu vou encerrar aqui com Bruno Geórgio, que foi, olha só, ele é de 1905, mas ele tem influência modernista na sua escultura, nessa sintetização da forma. Quem viaja para o Brasil, ou quem passeia por Brasília, vê várias esculturas de Bruno Geórgio, né? Muito bem, gente, bem-vindos, então. Nós vamos continuar na aula que vem. Eu quero ver saber se tem perguntas, tá? Por favor, quero saber se tem alguma pergunta. Deixa eu abrir aqui os microfones para vocês.
Se vocês querem falar alguma coisa, o som tá, vou abrir aqui para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Que tem pergunta? Então, nós temos aí alguns minutos. Olha, lembrando então que eu termino o conteúdo aqui, né? Eu sintetizei o capítulo 13, 14 e 15. Aula que vem eu vou fazer uma revisão para a prova. Vou mandar exercício para vocês, né? Bem sintetizado, para vocês estudarem para a minha prova, que se não me engano, dia 30, né? Então nós temos mais uma aula antes. Tem pergunta? Deixa eu ver pelo bate-papo aqui se alguém quer falar alguma coisa. A Isabela Maurita aí, se vocês quiserem falar pelo bate-papo, alguma mensagem, alguma pergunta, eu estou à disposição, tá? Alguém quer falar? Alguma coisa? Tem alguma dúvida? Mais alguém? Os microfones estão abertos. Tem alguém que queira falar? Alguma pergunta? Posso encerrar? Ok? Então tá, gente. Um beijo, então. Boa semana. Hoje, às 18h10, tem aula de teatro. Quem quiser participar, tá? Pessoal que faz teatro, tem os exercícios que eu já passei no grupo, de interpretação, Shakespeare, nós vamos fazer um trabalho também de caracterização, tá tudo lá no grupo. E quem não é do teatro e quiser assistir a aula, às 6h10 da tardinha, tá? Um beijo, então, gente. Até a nossa próxima aula. Beijo.